Então, mulheres, sejam muito bem-vindas. Estamos em uma sequência de lives que são relacionadas a esse tema que eu trago sempre, que é climatério e menopausa, os desconfortos hormonais que nós sentimos, que nós passamos a partir de um determinado período da vida. Isso vem forte, assim, uma fatura muito forte. E como tudo isso impacta e está associado também à nossa sexualidade, à nossa libido. Nós vamos ter, no final de abril, do dia 17 a dia 21, aulas que se chamam, que fazem parte de uma jornada para a mulher com fogo de novo. Então, nessa jornada, eu vou trazer essas aulas que vão trazer tudo aquilo que está relacionado com a recuperação desse fogo, dessa libido, que tantas e tantas vezes também passa pela questão hormonal, mas não só, né? Então, essa live de hoje faz parte desse aquecimento. Então, vou trazer lives com mais frequência daqui até lá, para a gente se inteirar e abarcar e abraçar todos os temas afins, né, desse complexo que é a nossa questão hormonal e a nossa libido, a nossa sexualidade, tá certo? Para quem não me conhece, que vai assistir esse vídeo em algum momento, meu nome é Tatiana, eu sou fisioterapeuta do assoalho pélvico, sou fisioterapeuta integrativa. O que é fisioterapeuta integrativa? Eu trago para o meu trabalho técnicas, né, afins da fisioterapia, que são ditas complementares ou integrativas, que integram o nosso tratamento, a nossa abordagem. Então, a minha abordagem integrativa, ela vem através da medicina chinesa, porque eu sou também professora de acupuntura, vem através de práticas de yoga, de meditação, né? No consultório eu trago muito a fitoterapia. Então, essa é a parte integrativa. Então, no meu trabalho, né, eu associo a fisioterapia integrativa com a fisioterapia do assoalho pélvico, né, na busca desse equilíbrio das mulheres nessa fase da vida e em toda a vida, né? E na rede, né, na internet, o meu trabalho aqui, o que dá para eu fazer, o que eu chego aqui, né? O meu trabalho é com mulheres que estão aí sentindo já esses desequilíbrios hormonais, né? Esse avanço, essa transição aí que vem do climatério para a menopausa, então, principalmente a partir de 40, 45 anos. E o meu trabalho é ensinar vocês, mulheres, a partir dessa faixa etária, a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural, porque é através desse trabalho integrativo. Então, faço isso com muita alegria, com muito sucesso, com muitos resultados, né? E isso me motiva muito a seguir e ir à frente. Nessa perspectiva, o trabalho de hoje, a nossa fala de hoje vai ser o que a menopausa fez com o meu corpo. Eu estou me sentindo feia e fora de forma. Não sei se você se sentiu assim em algum momento, se você se sentiu estranha, se aquilo que o espelho te revelou é diferente daquilo que revelava. E essa é uma queixa, né? E essa é uma constatação, assim, porque, uau, né? Como a gente muda, como o nosso corpo muda, como é difícil acompanhar isso, porque às vezes o desejo que a gente tem interno, aquilo tudo que a gente quer viver e quer realizar, está diferente do que esse corpo revela, do que esse corpo, né, mostra. Então, vamos entender um pouco esse processo e o que a gente pode fazer especialmente, né, com relação a isso. Às vezes parece, eu recebo muito um relato assim, a menopausa é uma derrota, eu estou descendo ladeira abaixo, né, porque eu não me reconheço, parece que tudo que a gente ouve da menopausa é muito ruim, que é isso, que chegou é esse, né, que fase é essa, Deus esqueceu de mim, que mulher tem que sofrer mais uma vez na vida, né, e vem toda essa carga. E tudo isso, toda essa fala também tem um reflexo muito intenso na forma como a gente vai lidar, né? Então, esses aspectos subjetivos aí, eles precisam ser, a gente precisa antenar, ficar muito de olho em como a gente percebe não só as questões da menopausa, mas tudo na nossa vida. E qual é o tom que a gente se fala? Porque dependendo do tom,
se torna uma coisa assim. Ontem nós falamos, né, da libido, da vontade de partir para cima, né, do desejo que a gente tem de ter uma libido suficiente para tomar a iniciativa. Foi muito legal essa live, quem não viu, está convidado a assistir, está gravado, tá? Está disponível. E eu falei o que eu falei com relação à libido, eu falo com relação a essa questão do corpo, que é o seguinte, às vezes o tom que a gente fala é assim, a gente mostra isso como um atestado, né, como um diagnóstico fechado que não tem jeito. E a gente transita, a gente polariza do 8 para o 80. Tem mulher aí que é 8 ou 80? Porque eu sou. E aí o meu grande desafio pessoal é trazer para o caminho do meio, né? E o caminho do meio, esse caminho do equilíbrio é sair dessa polaridade. Hoje eu coloquei um story. Tem dia que o nosso máximo é lá em cima, tem dia que o nosso melhor, o nosso máximo, o nosso 100% não é aquele ponto de outro dia. E a gente sofre com isso e a gente fica assim, por que que hoje eu tô assim? Né? E tem dia, gente, que a barra pesa mais, tem dia que a gente está mais entristecida, tem dia que a vida acontece e pesa diferente, né? Você acorda, faz um tanto de plano e outras coisas transitam aí, e a gente fica muito sofrida, né? E várias pessoas me responderam, comentaram essa história para mim hoje, né? Privada aí. É assim, eu sou assim mesmo. Como eu fiquei feliz depois, como isso aliviou saber disso, que o meu melhor de um dia é diferente do outro. Então, por quê? A gente polariza, a gente acha que tem que estar bem demais, e quando a gente não está bem demais, a gente se decepciona. E assim, ou eu sinto que eu tenho libido, que eu tenho um corpo forte, sarado, vigoroso, etc. Ou eu, não é assim, então chuto o balde, sabe? Liga o botão aquele botãozinho, que eu não posso falar a palavra aqui, a gente deve ligar esse botãozinho para outras coisas, para os nossos preconceitos, para as nossas, para aquilo que para o papagaiozinho assim que nos coloca para baixo, mas a gente liga esse botãozinho e chuta o balde para o nosso autocuidado e aí só reforça. Por isso que dá a impressão de ladeira abaixo. A gente quer comparar, a gente quer ter uma condição completamente diferente, a gente não se preparou para chegar aqui nessa condição. O que acontece na menopausa, né? O que acontece nesse ponto? Os nossos hormônios, eles diminuem, né? Os hormônios responsáveis, os hormônios ditos hormônios sexuais, que vêm lá na nossa primeira menstruação, que prepara os nossos folículos ovarianos para ovular e para a gente reproduzir, precisa ter uma maturação todo mês ali desses folículos, né, no nosso processo, nos nossos ciclos menstruais, e vem um hormônio lá da hipófise, ativando, gente, estou com um gato aqui no colo, ativando esses folículos, e aí tem toda uma regulação hormonal nesse sentido. Quando na natureza a gente já está, né, lá na frente e é considerado que a gente já está num ponto que não vamos mais reproduzir, esses hormônios vão mudando e a gente tem uma diminuição do estrogênio e da progesterona. Isso acontece, isso acontece ao longo do tempo, devagar, na fase que antecede a menopausa. A menopausa é a última menstruação, ou seja, os hormônios diminuíram num ponto que você não tem mais maturação desse folículo, não ovula mais e não menstrua mais. Como que eu sei que eu cheguei na última menstruação? Depois que eu fiquei um prazo sem menstruar. Não tem jeito de eu entrar na menopausa hoje, esse mês, e a partir de amanhã eu saber que eu entrei na menopausa. Porque a menopausa é uma diminuição do hormônio que chega num ponto que você não ovula mais, não menstrua mais. Então, esse diagnóstico ou essa definição da menopausa é feita de maneira retroativa, ou seja, depois de um tempo lá na frente que eu passei sem menstruar, eu constato que eu entrei na menopausa. Existe nessa diminuição dos hormônios essa diminuição ela oscila, né? Ela é gradual. Então pode ser que os hormônios comecem a diminuir, eu menstrue um mês, no outro mês eu não menstruo, passo 3 meses sem menstruar, volto a menstruar. Então, qual é o tempo que eu tenho que esperar para entender que eu cheguei na menopausa? 1 ano sem menstruação.
Então, depois de 1 ano sem menstruação, significa que os hormônios diminuíram de verdade em um nível que não ovula mais, que não estimula mais a liberação desse folículo, e então você não ovula, não menstrua, né, por um tempo suficiente para não ser só alterações de irregularidade do ciclo. Se você me diz, Tatiana, minha menstruação está falhando, ficou 6 meses sem vir, mês passado eu menstruei, significa que você está nesse processo, você está na pré-menopausa, mas você ainda não está na menopausa, ou seja, ainda tem hormônio ativo aí e deu uma ovulada agora. Isso, gente, se você não está usando nenhum processo hormonal, tá? Se você usa um Dilmirena, se você usa um anticoncepcional, a gente não tem como observar essa queda hormonal por esse parâmetro do ciclo, né? Às vezes a mulher descobre que chegou na menopausa, ela usava DIU lá na frente, depois que fez uma avaliação, né, de níveis hormonais de taxa sanguínea. Então, considerando isso, é menopausa. Ou seja, se a diminuição hormonal foi o suficiente para você não menstruar mais, não ovular mais, outras coisas estão acontecendo nesse corpo também. E hoje é o foco aqui, né? Semana que vem eu vou falar dos radicais livres, muito da nossa pele, depois eu vou falar um dia muito sobre lubrificação, porque essas alterações, elas influenciam em todo o nosso sistema. E se eu não tenho uma menopausa patológica ou precoce, né, ou dada por algum procedimento medicamentoso, que às vezes acontece, né, se essa menopausa chegou naturalmente para mim, a menopausa chega naturalmente para mim no momento que eu também estou mais velha. Ela não chega no momento que eu menstruei e daí a pouco veio, só se for por algum processo, né, alguma patologia, algum desequilíbrio mais forte. A menopausa chega quando a gente também já não está lá na casa dos 20, a gente está na casa dos 40, dos 50, e significa que existe um processo de envelhecimento que é natural, porque desde o dia que a gente nasce a gente está envelhecendo, né? Então, vamos virar a fita aí de como que eu olho para essa palavra envelhecimento. Nick, meu filho, deixa eu me colar aqui. Como eu olho para essa palavra envelhecimento, como eu sinto isso, às vezes dá um pânico total, tá? Então, quando a menopausa chega, quando esses hormônios caem, o efeito no nosso corpo, né, que me deixa feia, me deixa me sentir feia e fora de forma, vamos falar aqui hoje do sistema músculo-esquelético. Eu tenho uma diminuição da massa muscular, ou seja, a gente fica mais murcha, né? E é assim, a gente fica mais murcha e o nosso metabolismo fica mais lento. A gente acumula mais gordura. Se você faz uma avaliação lá na academia ou uma composição corporal, o seu peso de massa gorda ele aumenta e de massa muscular diminui. Aí, gente, que fracasso, né? E com isso também, e com o efeito hormonal, também cai a nossa massa óssea, ou seja, o osso fica mais fraco. E se o osso fica mais fraco, a gente fica, né, com o risco aí de ter osteopenia, osteoporose, e lá na frente um risco de fratura. Derrota, né, gente? Né? Nenhuma dessas notícias aí são boas. Além disso, o efeito na pele, na viscosidade, na elasticidade, nos níveis de colágeno, tudo isso muda na hidratação, na nutrição dessa mucosa, de todas as mucosas e da pele. Você chega diante do espelho e tem, né, um rosto que começa a cair. Você chega diante do espelho e tem ruguinhas que só apareciam na expressão e agora elas estão marcando, né? Então isso tudo mexe com a nossa autoestima. Tem coisas que dá para mudar. Com relação à estética, hoje em dia, as promessas são que a gente consegue mudar muita coisa, praticamente tudo, né? Tem recurso aí. Semana passada fiz uma live falando disso. E bacana demais que a gente tem todos esses recursos, né? Acho que a gente tem que usar. E aí o que eu chamo a atenção é com que energia que eu vou buscar esses recursos, para ficar parecida com quem ou para fugir do quê? Eu uso esses recursos por medo do que o envelhecimento me traz, e aí vai ser uma busca constante, um pânico, inclusive as crises de pânico vêm com a menopausa.
E só se fala assim que a mulher tem mais irritabilidade, depressão, pânico, mas não explica por que esse hormônio, né? Por que acontece. E parte disso é a gente perceber que está envelhecendo, né? Isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, diminuiu massa muscular, diminuiu massa óssea, aumentou, né, diminuiu o metabolismo e aumentou a taxa de gordura. E aí o resultado é desastroso. O que eu posso fazer? As boas notícias são que essas alterações, especialmente nesse sistema, elas são reversíveis até independente da gente conseguir ou querer ou poder fazer uma reposição hormonal. Beber água. A reposição hormonal tem várias formas, não sou médica, não trabalho com reposição hormonal e nem faço, né? Por condição própria aí de ter essa restrição, de não querer fazer essa reposição hormonal, eu fui buscar uma forma natural, tá? E que me controlou absolutamente os sintomas que eu tinha muito fogacho, né? Muita insônia, muito desequilíbrio emocional, muita indisposição e a forma como eu trabalho a ativação hormonal é através de uma sequência de exercícios que super gostosos, super dinâmicos que vem aí da yoga. Vou falar mais com detalhe na jornada lá na frente, para poder explicar mesmo, né, como que, de onde veio, como que isso acontece aí, porque senão a gente fica pensando assim, poxa, tem que ficar de ponta cabeça, nunca fiz yoga, então, né, vou falar disso mais lá na frente. Isso serve para ativar os meus hormônios, influenciou pra caramba, ajudou o meu sono, meu fogacho, parte da libido, tudo mais. E também a gente tem, independente de você fazer isso ou não, o que reverte ou a que nosso corpo responde para melhorar isso que eu vejo lá na frente, ao exercício, gente, ao movimento. Então, o movimento, o nosso corpo, ele foi feito para movimentar. E aí você vem, Tatiana, mas que é isso? Fazer exercício, ir para academia, já faço tudo certinho e não, né, parece que a coisa não arranca. Ou então eu não tenho disposição para arrancar para fazer isso. Gente, a gente vai ficando, né? O nosso estilo de vida, as nossas escolhas, né? O que a contemporaneidade nos trouxe, assim, é tão antinatural, né? E a gente tem que aceitar, respirar, ver como que a gente lida com isso. O movimento é natural do ser humano. Nós temos cada lugarzinho, cada junta, né? Que chega essa hora também a gente tem dor articular, junta tudo e joga fora, né? Quer acabar com as dores articulares, que tem desgaste, tá? Os exercícios também trazem nutrição, lubrificação para as nossas articulações todas. Então, olha só, cada região, né, cada dobrinha, cada lugar que eu consigo dobrar ou que já perdeu essa articulação, é um lugar que eu tenho um músculo movimentando. Nós fomos feitos para movimentar, a não ser que a gente tenha uma doença que impeça esse movimento. Mesmo assim, a gente tem processos aí, né, de conseguir fazer isso da forma que der, né, quando é um caso de doença. Mas todas as nossas articulações foram feitas para movimentar. O músculo movimenta essa articulação. Se a gente vai envelhecendo e vai deixando perder isso, chega lá na frente, a gente não tem um movimento mínimo, que é um movimento mínimo do esfíncter para segurar o nosso xixi. A gente não tem movimento nesse assoalho pélvico e vocês já estão sentindo isso aí com a queda da libido, com o orgasmo mais atrasado, mais dificultoso, porque os músculos não estão trabalhando para levar sangue nessas estruturas. E diante do espelho, o que eu vejo, né? Eu tenho músculo no corpo inteiro, tem músculo facial, tem ginástica facial, não vou entrar nessa não é da minha área, mas até isso a gente tem hoje. Os músculos dos olhos, né? Então chega nessa fase, a gente começa a ter um tanto de alteração ocular por falta de atividade. Os músculos do meu corpo inteiro eu acordo dolorida. Sabe qual é o ponto?
né, que chega, por que essa fatura chega tão pesada aqui, né, nesse momento? Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é porque eu não tive tempo para cuidar, olhar para isso antes, né? Para preparar para esse momento, ou e não é preparar para a menopausa, é preparar para a vida. O grande desafio nosso é a gente se priorizar, porque às vezes a gente nós nos falamos essa coisa de eu tenho que fazer para todo mundo, priorizar com tempo, priorizar com energia, né? Priorizar com investimento, né? Às vezes a gente não paga uma academia ou não paga uma consulta, não paga um tratamento. é, E aí eu tenho filha adolescente, né? E a filha quer fazer uma escova no cabelo, quer fazer isso, quer ir numa festa, quer comprar um vestido novo, quer tudo, e tudo isso faz parte do nosso papel de mãe, do nosso papel de mulher, né? Mas assim, como que às vezes priorizar a nós mesmas é difícil, parece que a gente está fazendo com culpa. E se eu tenho que tirar alguma coisa do meu horário para poder atender filho, marido, trabalho, eu tiro do meu, eu não tiro do deles. E tá tudo certo, às vezes eu vou ter que tirar, mas assim, nós sempre nos oferecemos em sacrifício. Nós estamos aqui na Semana Santa, né? E aí a gente pode pensar nessa questão desse sentido dessa palavra sacrifício. Nós nos sacrificamos, né? Nós já nos crucificamos o suficiente para a gente não se cuidar. Nós precisamos investir, nós precisamos colocar a nossa energia na forma que a gente quer ser. Porque se esse espelho, se essa menopausa fez isso de mim, né, esse processo fez, eu não estou gostando desse corpo, eu não estou satisfeita com isso que eu olho no espelho, e isso tem a ver com o que eu me comparo, tudo bem, mas assim, eu não estou satisfeita com isso de jeito nenhum. Para onde vai a minha libido? Para onde vai a minha autonomia? Eu vou ficar dolorida, porque articulações doloridas são também em decorrência de falta de movimento. Aí eu vou ter lesão de menisco, aí eu vou ter lesão disso, daquilo outro, de falta de um movimento que eu não arrumei tempo para me dar massa muscular, para me cuidar nesse sentido. E aí depois as mesmas pessoas que você sacrifica o seu tempo para oferecer, para proporcionar para elas, são as primeiras que vão te chamar de chata, né, de hipocondríaca, de mania de doença, de cheia de dor, porque às vezes também nós fazemos isso. Como que eu olho para uma pessoa mais idosa, para uma mãe, para uma avó, para uma tia que se abandonou há um tempo atrás e está lá hoje dependente, né? E aí eu estou aqui no meu trabalho precisando, né, chegar, fazer acontecer, falar, programar, né, e viver, e cuidar da minha família, cuidar de mim. E essa pessoa me demanda porque ela não se cuidou antes. Olha como que a gente faz essa transmissão de geração em geração, meio, né, tá tudo certo, mas está tudo errado. Assim, se cada um se cuida para ter uma autonomia, lá na frente eu libero o outro. A gente precisa olhar um pouco, né, para como a gente está lidando com isso aí, porque a gente está olhando para trás, deixando de seguir a vida, deixando de seguir o autocuidado, deixando de fazer por nós, pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pelo nosso prazer, para cuidar, né? A gente interdita o fluxo da vida, o fluxo, né, do amor, o fluxo do cuidado, porque se eu paro a minha vida e a vida de tudo que depende de mim para poder olhar e só, né, cuidar de quem não se cuidou, e assim a gente tem que cuidar com amor, com tudo, mas assim, como que eu posso mudar isso daqui para frente a partir dessa consciência? Porque se eu paro a vida e não me sustento fisicamente, não consigo me cuidar para ser minimamente independente, para ter, né, um envelhecimento, e envelhecimento é hoje, não é amanhã, não. Né, para eu ter uma vida mais leve, mais prazerosa, para eu conseguir me levantar da cadeira, subir uma escada, dançar, viver a vida.
À medida que a gente se restringe, a gente não cuida, né? E a gente fala que a culpa é da menopausa, porque os hormônios caíram, então é assim mesmo. Aí a gente cai na mesma acomodação que eu falei ontem com relação à libido. É assim mesmo, eu não tenho libido. É assim mesmo, a menopausa veio e agora o corpo mudou. Sim, o corpo mudou. Isso é interessante para a gente não querer, com 50, ter, né, ficar numa dieta que me traga o meu corpo de 20, de 15. Apesar de que euzinha, hoje eu tenho o corpo melhor. Naquela época, né, meus cuidados eram muito diferentes, assim, não eram cuidados, né? Então eu posso falar, olha só que legal, que hoje eu estou mais satisfeita com o meu corpo do que naquela época lá, né? Mas tem gente que é diferente. Então, como que eu posso entender, sim, né, que a menopausa trouxe alterações hormonais, o que eu posso fazer por isso, né? O que eu posso fazer para eu não me sentir despencada, para eu me sentir ativa, e mais, não é só para o básico, né? Porque o básico, gente, deveria ser básico, né? Deveria ser a nossa disponibilidade de fazer o mínimo para a gente ter uma autonomia física, para a gente ter uma independência física, uma autonomia. E mais ainda, depois que eu garanto esse básico, esse mínimo, eu quero um pouquinho a mais para eu celebrar a vida de uma outra forma. Por que que eu não posso mais dançar nesse momento? Por que que eu não posso mais fazer um exercício que eu sempre quis fazer? Por que que eu não posso mais aprender uma coisa nova, viver uma coisa nova? Por que que eu não posso mais gozar? Por que que eu não posso mais gozar sozinha, gozar com outro, né? Por que que eu não posso mais buscar uma outra parceria? Por que que isso não pode acontecer? Então, primeiro, esse cuidar do mínimo, né? Esse cuidar dessa autonomia aí nesse ponto básico. E como que eu vou me cuidar? Trazendo essa energia, como você vai se cuidar? Né? Qual que é o primeiro passo? Porque dar receita fica muito bacana, né? A gente gosta de sair com a receitinha, com uma diquinha, mas pode ser que a receita dada né, de uma forma muito genérica, ela adeque a poucas. Qual é, né? O que eu trago de informação aqui para você? Que essa queda hormonal que vem da menopausa, sim, diminui massa muscular, sim, aumenta a resistência à insulina, então por isso que a glicose aumenta, né? Eu preciso cuidar, sim, da minha alimentação, preciso cuidar do meu exercício, preciso cuidar do meu movimento, diminui a massa magra, né? A massa muscular, eu quero, sim, massa muscular. Para ficar sarada, pode ser, mas principalmente para eu poder levantar da cadeira, fazer xixi, levantar do sofá, andar, caminhar, fazer a feira e ir para a balada, ir para a festa, né? Porque não precisa de ser uma coisa assim, nossa, isso não é mais para mim. Tem coisas que são para você, tem coisas que são para nós. Então, o nosso desafio, eu acho que muito mais do que procurar uma atividade, é sentir que a gente merece. É olhar para dentro para dar esse lugar do merecimento e procurar como eu, né, de posse do merecimento, né, porque sou filha de Deus e aqui também tem para mim, né, e eu também preciso me cuidar até para, né, e é assim, se a gente fez uma estrutura, um sistema, né? Nós estamos falando aqui de uma forma bem sistêmica. Se o nosso sistema todo depende hoje, né? O cuidado desse sistema foi criado em cima do sacrifício do meu cuidado, essas pessoas vão sentir, porque vai ser um limite que eu vou colocar. Agora eu não posso porque agora eu vou me cuidar. Agora eu não posso porque agora eu vou fazer o meu exercício. Agora eu não posso porque eu vou fazer a minha caminhada. Agora eu não posso porque eu vou fechar o quarto e eu vou escutar uma música e eu vou parar para respirar. Porque hoje o meu dia está aqui, né? Hoje o meu 100% aí no meu story. Hoje o meu 100% não está lá no 100. O meu 100% está muito abaixo do que foi ontem e eu preciso, né, me dar esse cuidado. Essa reflexão é minha, eu não preciso explicar isso para ninguém. Agora eu preciso de um tempo para mim, né? Agora eu preciso fechar a porta do banheiro para tomar banho. Isso
para mim se perdeu lá na maternidade, né? Se perdeu quando os filhos são pequenos e, né, de repente nunca mais a gente fecha essa porta e as pessoas invadem o nosso banho, né, com as suas demandas. Então, qual é o seu ponto de partida? Qual é o seu ponto de partida para começar esse autocuidado? Porque até os nossos bebês, até as nossas crianças, até os nossos pets precisam de um limite, porque eu preciso me priorizar. Qual é o ponto que você precisa começar para reverter o que esse espelho te mostra que não te agrada? Vai ser um procedimento aqui, primeiro, talvez mais do que buscar por procedimentos, é se acolher. É entender que eu sou dessa forma hoje, talvez eu esteja melhor ou pior do que eu queria estar, né? Pior do que eu queria estar, porque não deu para cuidar disso antes. Então tá bom, né? Existe um começar agora, né? E esse começar agora não precisa ir por um lugar do ideal, porque a gente se faz essa sacanagem, a gente se faz essa pegadinha. Então agora vai ser tudo diferente. A partir de agora, alimentação, isso e aquilo, e a gente sai de um ponto de negligência para um ponto de rigidez. E aí a gente fica, né? Vocês devem conhecer pessoas assim, ou talvez sejam assim. Eu já fui assim, hoje eu não sou. De ser muito rígida com o meu autocuidado. Eu já fui muito negligente, já fui muito rígida e hoje dou conta de ir, né, de aprender com um pouquinho de cada. Porque aí é muito rígido, não se permite nada, né? Fica aquela pessoa extremamente certinha e absurdamente chata e infeliz, né? E irritada, assim, porque as pessoas celebram comendo alguma coisa e eu nunca posso, porque eu tô na ditadura, né? As pessoas saem e dormem num horário diferente, e eu não posso porque eu tenho que sempre estar desse jeito. Então, o que nos marca é o que predomina. Então, as exceções precisam realmente ser exceções. Quando elas viram regra, elas começam a determinar. Se a exceção do comer o doce ela vira sempre a regra, eu vou colher essa consequência dessa exceção. E aí vamos falar da falta de tempo, porque é isso que eu preciso para priorizar, para me cuidar, para mudar isso, né, que o espelho está me mostrando, que não vai me levar para o lugar que eu quero. A gente costuma, né, eu me incluo e vejo de alunas, de pacientes, a gente se coloca assim, é só por um período. Então, tá por um período, né, eu estou muito sobrecarregada, então só por um período eu falto a ginástica, só por um período euzinha não faço a minha yoga hormonal, só por um período eu não faço esse exercício. Tá bom, tem período de sobrecarga, tem período que é atípico. E de repente a gente vê que a vida está passando e esse período ele é definitivo. Sabe aquele puxadinho, aquela obra, né? Aquela coisa que era transitória que virou permanente, né? Então, aquilo que era para dar um jeito, a gente fez um remendozinho e aquilo acabou ficando. Se eu percebo que essa sobrecarga que me impede de me cuidar, ela está ficando permanente, eu preciso parar e entender que é uma nova condição que se instalou, mas que para eu chegar daqui um ano, eu preciso ter vigor físico para chegar até lá. Então eu preciso encontrar nesse caos que se instalou, nessa sobrecarga, nesse período turbulento. Gente, se uma turbulência, se um período de sobrecarga demora um ano e meio, 2, você precisa se adaptar a esse período de forma a sair viva dele. E não é sair sobrevivente, é sair viva e com viva, né? Viva, celebrando aí de todas as formas possíveis. Você vai precisar fazer um ajuste. E fazer um ajuste para se escolher talvez seja abrir mão de alguma coisa ali que vai te dar esse tempo, que vai te dar essa possibilidade do cuidado. E buscar essa atividade, isso que vai fazer isso aí. Da yoga hormonal, da ativação dos hormônios,
né? Vou apresentar isso para você como uma possibilidade que é só a minha possibilidade, mas não é essa que é a única certa, né? O que eu quero falar aqui hoje vai servir para quem faz essa escolha e também para quem, né, nunca vai achar que isso faz a sua cabeça, é a sua praia, tá? Então precisamos aí seguir com esse fluxo. Vamos fazer, né, talvez uma coisa, se a sua vida está muito sobrecarregada, se essa sensação, né, de que eu não estou me cuidando, ou de que, né, como que é isso, como que está batendo na sua porta, né, como que eu tô me sentindo feia, fora de forma, né, porque às vezes também é só um olhar muito pesado, muito crítico, muito julgador, e eu estou nessa turbulência que eu não consigo parar para olhar para mim, né? Vamos ver como é que isso flui aí, para a gente conseguir cuidar e participar da manutenção. Eu acho que o segredo da vida é a gente conseguir se priorizar e conseguir trazer a manutenção. Como é difícil a manutenção. Eu preciso realmente encaixar na rotina aquilo que eu quero viver, porque eu quero chegar lá na frente, né? De uma maneira independente, autônoma, e a gente precisa aprender, né? Porque nós estamos remando contra a maré. Vou fazer um exercício aqui, se você quiser você pode fechar os olhos, mas também pode seguir de olhos abertos, né? Então, imagina que você está em um rio, né? Você está no rio e esse rio está com uma correnteza muito forte. E você, de repente, todo mundo que remava não está mais presente. Talvez essas pessoas que remavam contra essa correnteza junto com você perderam as forças, né? E você está indo nesse rio e ele está lá na frente, a alguns metros. Você sabe que vai ter uma cachoeira e você vai tentando remar contra contra esse fluxo. E você pega o remo e faz toda a sua força. Você rema, 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 rema. E o máximo que você consegue é ficar no mesmo lugar se você colocar muita força, porque provavelmente você está remando com todas as suas forças e você está sendo arrastada por esse fluxo, que é o fluxo da vida. E se você, num momento, fecha os olhos, solta esse remo e se entrega a esse fluxo, qual é a sensação interna de você fazer esse percurso que vai lá seguindo em direção à cachoeira? Você sabe que tem uma cachoeira. E aí você até fecha os olhos, porque você, né, nem quer ver a destruição que vai ser. E de repente, na hora que esse barco, que esse bote desce, era uma pequena queda d'água. O barco nem virou e você segue. E as águas ali embaixo são mais calmas do que as águas lá de cima. Porque essa pequena queda dispersou um pouco a intensidade desse fluxo. E com que energia, com que alegria você cai com esse barco lá embaixo e percebe que você pode recuperar o remo e dar a direção que você escolhe agora, porque as águas estão mais calmas. Esse convite eu faço para você para parar de remar contra uma correnteza que é muito maior, que é essa correnteza do tempo, do fluxo da vida, né? Às vezes a gente gasta toda a nossa energia, todo o nosso né, buscando nadar contra essa corrente. E se você aceita, o que é aceitar? Ah, então é resignar, aí a menopausa chegou agora. Não, é assim, acolher isso para sair desse ponto de raiva, de derrota, de assim, de irque, sabe? E abraçar esse fluxo do jeito que ele está ali embaixo, de o que eu posso fazer agora de verdade, né? Como que eu posso escolher remar nessa nova maré, nesse novo fluxo? Como que eu posso me apropriar do meu cuidado,
Então, com essa pergunta, eu quero completar para você se perguntar, joga essa pergunta. Né? Não sei se vocês conhecem o processo da filosofia, é um processo assim de trazer perguntas, porque as respostas, né? Se eu te dou uma resposta aqui, ela talvez sirva só para mim. Então, essa resposta do como você vai fazer, ela vai sendo guiada pelo seu coração, pela sua sabedoria interna, pelo Deus em você, pela sua, né, por qualquer coisa que te responda aí, ou pela sua própria sabedoria, pela sua inteligência que for. Mas jogue essa pergunta: como que eu posso me apropriar do meu cuidado? Como eu posso me priorizar? Né? E talvez vai ser assim, abrindo e mostrando alguém que vai te apresentar um trabalho, pode ser te revelando ali uma academia bem na esquina que você nunca tinha reparado, talvez vai ser assim, te dando uma disposição para acordar um pouco mais cedo, tá? Para você fazer aquilo que você precisa, porque assim, meia hora de sono eu preciso dormir, preciso, mas talvez esse eu preciso dormir, você vai dormir um pouco mais cedo para você acordar mais cedo, né? Não precisa ser esse eu preciso dormir, não vai ser sacrificando o seu cuidado. Talvez vai ser sacrificando uma tarefa da casa que já que ninguém faz, ela vai ficar, né, mais ali. Eu tenho ali no meu quartinho de passar roupa, tem uma pilinha de roupa ali que tem umas semanas que ela tá ali. Vai passando e outras ali que não precisou cuidar, não precisei de usar ainda. E eu estou sacrificando isso, porque eu não estou disponível para parar para ir passar aquelas ali agora. Daqui a pouco eu pago alguém que vai passar, ou na hora que precisar, entende? Que tem coisa que a gente consegue viver e se ajustar, tá? Então, com essa pergunta, eu fico por aqui. O meu convite para vocês, né, é para, se você se sente tocada, se você acha que a minha informação, a minha fala te agrega, se inscreva na Jornada da Mulher com Fogo de novo, tá lá no link da minha bio, né? E até lá a gente vai conversar muito, fazer muito papo, e eu tenho certeza que vai ser muito boa, né? Conheçam o meu trabalho e pergunte aí para o seu coração, para o seu dia, como eu posso me priorizar, como eu posso me cuidar mais, né? O que eu posso colocar ou tirar da minha vida, ou os dois, né? Para colocar algo, o que pode tirar. Tá bom? Gratidão por todo mundo que esteve e espero que sejam reflexões válidas aí. Para mim sempre são, por isso eu trago. Amanhã a gente tem mais live. Vou colocar, acho que vai ser de manhã também, se não me engano, tá? E daqui a pouco eu ponho a divulgação. Um beijo, beijo, beijo no seu coração. Tenha um excelente dia e excelentes escolhas aí nesse fluxo, tá? Solta esse remo, cai no novo fluxo, faça novas escolhas e aí sim pega o remo e dê a nova direção que você quer, que você escolhe para você. Beijo grande.